Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Uma reflexão para o seu coração aqui em Mateus capítulo 5, verso 3, quando Jesus falou assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 6 e 7 constituem aqui o tão famoso Sermão da Montanha, o sermão mais famoso de Jesus, mais conhecido de Jesus, mais conhecido da Bíblia Sagrada. São 3 capítulos que poderiam mudar a história de todas as pessoas. Na verdade, esses 3 capítulos, eles cobrem 3 dias que Jesus esteve ali com os seus discípulos e uma grande multidão. Eles passaram 3 dias ali juntos com Jesus Cristo. Se você fizer uma leitura, você vai ver que em 5 minutos você lê este sermão da montanha. Mas eles ficaram ali no monte 3 dias aproximadamente, ouvindo as mensagens, as reflexões de Jesus Cristo. Logo no início, a Bíblia nos mostra 2 grupos distintos de pessoas aqui. Primeiro, os discípulos e depois uma grande multidão. E é muito interessante esta diferença do discípulo para a multidão. Os discípulos estavam ali assentados aos pés de Jesus e a multidão estava ao derredor. Um número incontável, incalculável, talvez 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas aproximadamente. Mas o fato é que multidão segue a Jesus por motivos egoístas. Multidão segue a Cristo por motivos pessoais, motivos próprios. Multidão olha para Cristo como aquele que vai apenas sanar a sua dor, aliviar o calo do seu pé. A multidão olha para Jesus como um paraquedas. Eu vou usá-lo quando a coisa estiver apertada. De preferência que eu nunca use, mas quando o avião está caindo, eu pego o paraquedas e eu coloco sobre mim e eu faço uso dele. Isso é uma característica de multidão. Usar a Deus, ter de Deus apenas uma proteção distante, utilitária. O discípulo não. O discípulo, ele não abre mão, é da presença de Jesus. Para o discípulo, o mais importante não é ter, não é possuir, não é alcançar coisas. Para o discípulo, o mais importante é a presença dele. O discípulo entende que ele pode ter tudo, mas se não tiver a presença de Jesus, de nada valeria a pena. Multidão, uma outra característica é que a multidão ela só segue a Cristo até quando lhe for conveniente. Se for para rejeitar algo, se for para abrir mão de algo, se for para renunciar a alguma coisa, se for para abrir mão dos seus pecados caseiros e domésticos, se for para correr riscos, se for para caminhar com Cristo até o Calvário, até a cruz, a multidão fica de fora. O discípulo segue Jesus até a cruz, até o Calvário. O discípulo segue Jesus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O discípulo verdadeiro está disposto a correr riscos, disposto a colocar a sua cabeça à forca. Uma outra característica é que a multidão ela não aceita ser confrontada. A multidão, quando ela é confrontada por Jesus, ela pula fora. Ela não aceita a repreensão. Ela não aceita as diretrizes do mestre. Ela pula fora. O discípulo abaixa a cabeça, aceita ser corrigido. O discípulo aceita o confronto, aceita a repreensão. O discípulo aceita ser repreendido, porque ele aprendeu com Jesus Cristo. Multidão é distante, tem um relacionamento muito distante, superficial. É muito comum você ouvir as pessoas falarem assim: eu sou fã de Jesus.
É muito comum você ouvir as pessoas falarem, né? Eu sou, olha, um admirador de Jesus. Isso é característica de multidão. É algo distante, é algo totalmente superficial. O discípulo não. O discípulo não é fã. O discípulo ele é imitador de Jesus. O discípulo ele coloca a cabeça no ombro de Jesus. O discípulo ele come no mesmo prato, mas não o trai. O discípulo, ele segue as mesmas pisadas do seu mestre. No final da tarde, ele está coberto com a poeira das pegadas do seu mestre, de tão andar proximamente ao seu mestre. Este é o nosso desafio, que nós sejamos discípulos de Jesus e não uma multidão distante e apática. A Bíblia nos mostra, Jesus usa aqui a palavra felizes, bem-aventurados. Ele usa a palavra grega makarios. Makarios significa alguém muito feliz. Não é somente uma felicidade básica, é alguém que é muito feliz e feliz essencialmente. Não é aquela felicidade exterior, utópica, mas é algo de dentro para fora. É algo interior, que vem do âmago, que vem das entranhas. É a verdadeira felicidade e é muita felicidade. O discípulo de Jesus, ele é muito feliz. Porque para Cristo, felicidade não é um local onde se chega, mas é uma postura como se vai na caminhada. Para Jesus, felicidade, bem-aventurança, não tem nada a ver com impérios construídos do lado de fora, com catedrais construídas do lado de fora, mas para Jesus a verdadeira felicidade eram com catedrais construídas do lado de dentro. Era com construções verdadeiras do lado de dentro do coração. Era algo totalmente subjetivo, que habita o mundo do coração, habita o nosso interior. Então, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre ali aparece, é a palavra mendigo, mendicante, pedinte. O que Jesus está dizendo é que o pobre de espírito é aquele que reconhece que nada é. É aquele que reconhece que é totalmente dependente do seu mestre, do seu Deus. É aquele que, olhando para si, não acha nenhuma virtude, nenhum mérito próprio, nenhuma jactância própria. Olhando para si, se enxerga como um mendigo diante de Deus, no sentido de que se reconhecem como totalmente carentes e desesperadamente necessitados do Mestre. Esse é o pobre de espírito. É aquele que, olhando para si, não se enxerga como alguém que já está pronto, como alguém que já está finalizado, como alguém que já está totalmente aperfeiçoado. O pobre de espírito é alguém ensinável, ele aprende a cada dia, ele está disposto a aprender a cada dia, porque ele não se acha pronto. Esse é o pobre de espírito que Jesus fala. Que Deus te abençoe, que sejamos imitadores do Mestre, discípulos amados do Senhor. Que Deus abençoe os nossos corações. Amém.